E eu quero compartilhar com vocês um texto que está em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 9. Vamos, então, ler esse texto que diz: Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, e saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou novamente: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança e quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. Agora também estão procurando matar-me. E o Senhor disse: Volte pelo caminho por onde veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Raziel, o rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, rei de Israel. E unja Eliseu como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Raziel. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, Elias, fiz sobrar 7.000 em Israel, de todo aquele cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e de todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém? Quantos já tinham lido esse texto aqui? Quantos já leram sobre a vida de Elias? Quantos já leram sobre a vida de Elias? Do profeta Elias? Queridos, esse profeta foi separado de Deus para um tempo onde o povo de Israel, ele estava numa grande idolatria a Baal. O povo estava cego, o povo estava cativo espiritualmente numa adoração a Baal e a Serade. E Deus separa então Elias. E a primeira coisa que a gente observa, querido, que Deus ele tem essa estratégia para fazer nas nossas vidas. Deus ele trabalha conosco em alguns estágios da vida. E esses estágios que Deus ele prepara, esses processos de Deus no decorrer da nossa vida, ele serve para que a gente amadureça, e ele serve para trabalhar em nós algumas coisas que estão em desajuste. Deus trabalha conosco, e eu costumo dizer, e a pastora sempre está falando muito nisso, a pastora Kelly, ela diz que a gente sempre está num processo, né? No processo de Deus, e eu creio muito nisso, que nós sempre estamos no processo de Deus.
Elias, o profeta, estava também nesse processo de Deus. E a primeira coisa um dos primeiros estágios que eu vejo Deus trabalhando na vida de Elias é no momento que Elias vai para o Monte Carmelo. É o momento que ele convoca o povo de Israel, né, para um desafio com os profetas de Baal. E ele convoca os 400 profetas de Baal, ele chama todo o povo de Israel e diz o seguinte: hoje vai ficar sabendo, vai ficar notório que há um Deus em Israel. O povo estava corrompido naquela época. E Elias foi alguém usado por Deus ali para abrir a mente daquele povo, dizendo: Deus opera ainda em Israel. E ele fez um desafio com os 400 profetas de Baal. Ele disse o seguinte: nós vamos fazer 2 altares e nós vamos orar. Você vai orar para o teu Deus, para o Deus de vocês, e eu vou orar para o Deus de Israel. E aquele que responder com fogo nesse altar, esse é o Deus. E eu acredito que todo mundo aqui já leu essa história e sabe que os 400 profetas clamaram a Baal, a Serate, para quase que o dia inteiro. E eles rasgavam o seu corpo, se feriam, porque era a maneira de eles expressarem adoração aos deuses dele. E não houve resposta. Mas no momento que Elias pega as 12 tribos de Israel, coloca sobre o altar, coloca o sacrifício no altar, e ainda mais, manda trazer água e jogar sobre o altar. Não somente uma, mas 2, mas 3. E a água encharcou o altar. E Elias se ajoelha e diz: Deus, que hoje esse povo fique sabendo que há um Deus em Israel. O nosso Deus é um Deus que faz milagres e se manifesta. Amém? Agora, interessante é que nesse momento nós estamos vendo um profeta ousado. Nós estamos vendo um profeta cheio de Deus, um profeta cheio de fé. A gente está vendo um profeta corajoso, gente. Pense que é enfrentar 400 profetas de Baal sozinho. Sozinho. Imagine os olhares que aquele povo estava para ele. Sangue nos olhos, a gente pega esse profeta, a gente mata ele, a gente faz isso e aquilo. Imagine só a atmosfera espiritual que aquele homem enfrentou sozinho, só ele e Deus. Então a gente vê um profeta cheio de fé, corajoso, forte, valente, que não tem medo, destemido. Onde ele enfrenta, enviado por Deus, 400, não só um, não 2, não 10, não 20, mas 400 profetas de Baal. E logo depois desse episódio, Jezabel ficou sabendo e manda um recado para Elias. Qual é o recado? Amanhã, nesse mesmo horário, eu vou fazer contigo o que tu fez com os profetas. Ou seja, Jezabel deu um decreto contra a vida de Elias. E aí a gente vê o segundo estágio do profeta. Aquele profeta corajoso, destemido, valente, forte, cheio de fé, que enfrentou sozinho, não só um, nem 2, mas 400 profetas. Ao ouvir uma mensagem de Jezabel, foge. Foge. E aí eu quero que você comece a parar e comece a pensar na tua própria vida. Um dia você já foi forte, valente, corajoso e cheio de fé em Deus? E aconteceu algo em que você fugiu disso? Talvez uma ameaça do diabo, talvez uma palavra que te machucou,
talvez um decreto, talvez uma decepção com alguém que você confiava e você ficou arrasado. Eu não sei. Mas o que fez você fugir? E quando eu digo fugir, eu estou falando de fugir de Deus. Eu não estou falando de fugir de um lugar. Estou falando de Deus. Da presença de Deus. E sabe o que aconteceu? Ele ouviu aquele relato e olha, perna para que te quero. A primeira coisa que Elias faz, ele deixa o seu discípulo. Queridos, quando nós estamos no processo de fuga, nós sempre vamos deixando coisas importantes para trás. Todo o processo de fuga, todas as vezes que nós fugimos de Deus, nós abandonamos algo. Nós abandonamos alguém. E às vezes, querido, nesse processo, nós abandonamos nossos filhos. Nós abandonamos pessoas importantes. Nós abandonamos nossos valores. Aquilo que é importante para nós. Nós jogamos fora a nossa fé. Nós jogamos fora a nossa coragem. Todo o processo de fuga, nós deixamos algo para trás. Nós sacrificamos coisas. Quantas pessoas que fugiram de Deus e deixaram para trás sua família, deixaram para trás relacionamentos, deixaram para trás a sua própria fé, o seu amor pelo Senhor, os seus sonhos. Na fuga, nós deixamos coisas. E vem então o terceiro estágio. O terceiro estágio na vida de Elias. E qual é, pastor, o terceiro estágio? A Bíblia diz que Elias, ao fugir de Jezabel, ele foi para o deserto. Olha que interessante. Há deserto na nossa vida que não são levados pelo Senhor, mas pelas nossas próprias decisões. Tem deserto na nossa vida que não é Deus, mas somos nós que nos conduzimos a Ele. Muitas vezes nós vamos parar em deserto por causa de uma decisão errada. Muitas vezes nós vamos parar em deserto por causa de um medo. Muitas vezes nós vamos parar em deserto por causa de situações que nós não soubemos lidar. O fato é que deserto não é o nosso lugar. Há deserto nas nossas vidas que Deus conduz, isso é verdade. A gente vai ver na Bíblia o Senhor tirando o povo de Israel e conduzindo para onde? Para o deserto. A gente vê Jesus ao ser batizado, o Espírito de Deus conduzindo Jesus para onde? Para o deserto. Mas eu pergunto, foi Deus que conduziu Elias ao deserto? Não. O que levou Elias para o deserto? Medo. Aí eu pergunto para ti, onde os teus medos estão levando você? Medo de não vencer, medo de não romper, medo de não crescer, medo de não conquistar, medo de não ser feliz, medo de não conseguir ser liberto, medo. Onde esses medos? Medo de encarar problema,
medo de confessar as tuas falhas, medo de enfrentar a humilhação, medo porque você não consegue olhar nos olhos da pessoa que você feriu, dizer eu te perdoo, ou me perdoa, eu falei com você. Medo de não confessar os nossos pecados. Qual foi a primeira coisa que Adão fez quando pecou? Ele fez o quê? Fugiu e se escondeu. Fuga é sempre um sinal de medo. Sempre um sinal de medo. E aí a gente vê, então, Elias chegando nesse deserto. E ao chegar no deserto, a Bíblia diz que Elias desejou a morte. E ele pediu isso. Ele disse, Senhor, eu não sou digno. Não sou melhor do que os meus pais. Eu desejo morrer. E aí vem o terceiro estágio do deserto. Desertos em que nós fomos levados, não por Deus, mas por nossas próprias escolhas. Ele sempre vai ter desejo de morte. Entendam isso. Que quando você se coloca num desejo, quando você se coloca num deserto, lá naquele deserto, tu vai sentir vontade de morrer. Elias sentiu. Que eu morra. E ele pediu isso mais de uma vez. Quantas pessoas, por muitas situações na vida, já pensaram em dar fim na vida, na própria vida? Quantas? Quantas pessoas, por situações e circunstâncias, já não pensaram em morrer? Não, isso é demais para mim, não aguento. Não dá. Quantas pessoas já pensaram em fazer isso? E morrer? Porque nesse deserto é um lugar de morte. E sabe o que é interessante, querido? Deus é muito bom. E Deus foi muito bom com Elias, assim como Deus é muito bom comigo e com você. Porque nesses desertos, onde Deus não nos envia, onde nós vamos sozinhos, ainda assim Ele vai lá. E aí a Bíblia diz que o anjo apareceu para Elias. E o anjo colocou lá um pão e uma água. E aí a Bíblia diz que Elias, ao acordar, viu o pão e a água, e comeu, bebeu e dormiu de novo. Por quê? Porque no lugar de deserto, onde Deus não me envia, é um lugar onde eu sou muito acomodado. É um lugar onde eu fico muito cansado. Onde eu estou cansado da vida. Onde eu não encontro mais prazer na minha família. Onde eu não encontro mais prazer em coisas para fazer, em servir a Deus, em ser usado por Deus. Onde eu não encontro mais prazer na vida. Eu só quero dormir. Eu só quero comer, beber e dormir, esperar a morte chegar. Quantas pessoas você conhece que estão nesse estágio? Talvez você esteja nesse estágio. E aí a Bíblia diz que pela segunda vez o anjo aparece novamente para Elias. E aí a Bíblia diz que o anjo trouxe novamente pão e água. E dessa vez o anjo disse assim: Elias,
coma, beba, porque é longa a tua caminhada. Queridos, todas as vezes que Deus te aparece como um escape, todas as vezes que Deus te dá um alimento espiritual, todas as vezes que Deus ministra uma palavra no teu coração, não é para você comer, beber e dormir. Todas as vezes que você receber algo de Deus, é para você caminhar, é para você avançar. Não é para ficar de braços cruzados. Não é para dizer, Deus, que bacana, muito bom essa palavra, Senhor, obrigado, e vai para casa e volta tudo de novo como era. Não, o alimento de Deus é para fazer diferença na minha e na sua vida. O alimento de Deus é para produzir fruto em nós. O alimento de Deus é para nos impulsionar. É para isso que Deus nos dá alimento. Para que a gente caminhe. E aí a gente vê então o quarto estágio de Elias. Qual é o quarto estágio de Elias? A Bíblia diz que depois que Elias comeu, bebeu, ele andou por 40 dias e 40 noites. Ô, comida de Deus boa, né? Percebeu, queridos? O que Deus nos dá não é qualquer coisa. O que Deus derrama sobre nós não é uma porção fraca. A porção de Deus é para nos levar, 40 dias, 40 noites, Elias andou, e a Bíblia diz que quando Elias viu uma caverna, ele entrou na caverna. E aí eu me pergunto o seguinte, Deus serviu o profeta por 2 vezes, e disse, vai porque longa a tua caminhada. E o que ele faz? Ele entra na caverna. Caverna é um lugar úmido, escondido, escuro. Era lá que Deus queria Elias. Sabe, queridos, muitas vezes as nossas decisões nos levam para buracos escuros. Muitas vezes as nossas escolhas nos levam para buraco escuro. E a gente não está conseguindo ver. A gente não está atentando, A gente não está percebendo. O que seria esse buraco escuro? Não sei. Talvez seja o tempo que você deixou de orar a Deus, que você não ora mais. Talvez seja o tempo passando e você não tem mais prazer em se alimentar da palavra. Talvez os teus joelhos já não se dobram mais. Talvez o teu coração já não se incline mais. Já não se aquebrante mais. Não sei. Que caverna seria essa? Talvez porque estamos muito cheios de nós mesmos. Muito cheios de nós mesmos. No caso de Elias, Elias entrou na caverna. Deus chegou para Elias e disse assim, o que tu estás fazendo aqui, Elias? E Elias disse o seguinte, Deus, eu tenho sido muito zeloso. Eu tenho sido muito zeloso com a tua obra. Só eu sou o único, Eu sou o único. E aí, queridos, o quarto estágio de Elias era o quê? Era um ciclo de se colocar como vítima da situação. Eu sou o único, só acontece comigo. Eu estou sozinho. Ninguém me ajudou, não. Todo mundo virou as costas para mim. Senhor, é tudo eu.
ajuda ninguém, nem o marido, nem o filho, nem o pastor, não é ninguém, sou eu. Cadê Deus? Queridos, enquanto nós perdemos tempo achando que só os outros são um problema, nós nunca nos permitiremos ser tratados por Deus. Sabe o que precisa ser a nossa confissão? A nossa confissão precisa ser: Senhor, sou eu. É eu que preciso de ajuda. É eu que preciso ser curado. É eu que preciso ser liberto. É eu que preciso da tua misericórdia, da tua compaixão. É eu que estou fugindo. Eu estou colocando isso na costa de alguém, mas sou eu que estou fugindo. Essa tem que ser a nossa posição. E Elias disse: Senhor, eu tenho sido muito zeloso. Eu tenho cuidado sozinho, eu sou o único. E Deus disse para esse Elias: se posiciona na frente da caverna. Deus mandou Elias sair de dentro. Sai daí. Sai. Não te quero nesse lugar. Não é aí que eu te escolhi para ficar. Sai. Se posicione na frente da caverna, porque eu vou manifestar para você. Sabe, queridos, quando nós nos posicionamos, quando nós nos levantamos e dizemos: Deus, eu preciso do Senhor. Quando nós tomamos uma posição de mudança, Deus se manifesta para nós. Não da forma que você acha que Ele tem que se manifestar, mas da forma como Ele quer se manifestar. Deus disse: se manifeste, eu vou me manifestar, se posicione, Elias. E aí a Bíblia diz que Elias foi para frente da caverna. E o que veio? Um vento forte. Rachou, mexeu com as rochas, movimentou o negócio. Imagine, pense num vento forte, fazendo barulho, mexendo nas rochas, movimentando o negócio. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento forte. Logo em seguida, veio um terremoto, o chão tremeu. Quem já viu terremoto na TV aqui? É assustador, não é? Veio um terremoto, houve alarme, barulho, com certeza assustou Elias, mas Deus não estava no terremoto. Em terceiro, veio o quê? Um fogo. Mas Deus não estava no fogo. E onde Deus estava? Sabe, às vezes nós queremos o seguinte, nós estamos naquela posição de que nós queremos, nós estamos dizendo assim: Deus, vem com vento forte, está aqui eu, ó. Venha, viva, vem o vento. E a gente acha que é do jeito que a gente quer. Aí vem, nós estamos esperando lá o fogo. Cadê o fogo? O sapatinho relampeia, né? A gente quer entrar no fogo, mas nem sempre Deus vai estar lá. Deus veio para Elias numa brisa suave, sem barulho, sem alarme. Não do jeito que o profeta queria, mas do jeito que Deus determinou que assim fosse. O que eu quero dizer para você? Que muitas vezes você está esperando o barulho de Deus, e você não está atentando que Deus está se manifestando na tua vida no silêncio. Deus não falou mais comigo, Deus não usou mais ninguém, Deus não trouxe mais um fogo, eu não sinto mais fogo de Deus, eu não sinto mais um avivamento, eu não sinto mais o chão tremer, eu não sinto mais o vento do Pentecoste, eu não sinto mais nada, mas Deus está falando com você no silêncio.
Deus está se manifestando para você no silêncio. E às vezes tudo que Deus espera de você é que no silêncio do teu quarto, você feche a porta, dobre os seus joelhos e restaure o teu coração no altar de Deus. Quebrante o seu coração como se estivesse esmagando uma pedra. E dizendo: Deus, eu me quebro, porque eu preciso do Senhor. Talvez o que Deus espera de você é que no silêncio do teu quarto, você dobre os seus joelhos e você confesse para Deus o que você tem feito que ninguém sabe. Ninguém. Nem filhos, nem marido, nem mulher, nem amigos, ninguém. Mas Deus sabe. Talvez o que Deus espera é que você dobre os teus joelhos e diga: Deus, eu quero ter um encontro para eu confessar os meus pecados, para eu limpar o meu coração, para eu tirar esse fardo pesado que está aqui. E sabe, queridos, talvez seja no silêncio do teu quarto que a brisa suave esteja esperando você. Onde não tem barulho, onde não tem sinais, mas Deus está lá. E dizendo: eu estou aqui, como brisa suave, eu estou esperando você. Eu estou esperando você limpar o coração. Eu estou esperando você para tirar esse peso que tem maltratado você. Eu tenho esperado você para tirar essa dor do teu coração, essa amargura que está aí há muito tempo. Não espere barulho, porque talvez Deus queira manifestar na tua vida, na brisa suave, onde não tem ninguém, onde só é você e Deus. Amém? Aleluia. Diga: Deus, eu quero essa brisa suave. Aleluia. Elias precisava ser lembrado por Deus que ele tinha uma missão, que ele tinha um chamado. E depois que a Bíblia diz que a brisa veio, Elias passa pelo quinto estágio. O estágio da revelação de Deus. Sabe, querido, o estágio da revelação de Deus é você ter o entendimento claro na tua mente, no teu coração, que você nasceu para um propósito, que você nasceu para um chamado, que você nasceu para ser canal de Deus, instrumento de Deus. Você não está na vida a passeio, você está para ser instrumento. A Bíblia diz que Deus, ele chama os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Ele chama, ele convoca aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor. Não sou perfeito, longe disso, mas eis-me aqui. Eu quero ser instrumento de Deus. Eu quero fazer a diferença na minha casa, na minha família, nos meus vizinhos.
Eu quero fazer a diferença para as pessoas que eu conheço. Eu quero ser instrumento de Deus, mesmo se não sair uma palavra da minha boca. Mas eu quero que as pessoas olhem para mim e digam: eu vejo Deus nele. Eu vejo Deus nela. Queridos, Deus nos chama para essa missão. E Deus chamou Elias e disse: Elias, volte no caminho desse deserto, vá para Israel e unja Raziel, unja Jeú, unja Eliseu. Elias, não é essa posição que eu quero que você esteja. Entenda, nem sempre é lugar. Muitas vezes está falando muito mais de posicionamento. Não é esse posicionamento que eu quero que você esteja. Eu quero que você vá cumprir a missão que eu tenho para ti. Vai trabalhar, Elias. Vai ser instrumento, vai ser profeta. Eu te chamei para ser profeta. Vai ser profeta. E a Bíblia diz que Elias ouve aquela palavra. E para finalizar, Deus é muito tremendo. Porque Deus não deixa nada fora do lugar. Deus, Ele não deixa coisas mal resolvidas dentro de nós. Deus poderia ter deixado Elias aí a si mesmo, sair. Mas Deus sabia que dentro de Elias ainda precisava ele ouvir algo. E Deus disse assim: Elias, para teu governo, 7.000 não se dobraram a Baal. Esquece esse pensamento vitimista. Esquece esse pensamento onde só é tu que é bom, tu que faz, porque tem 7.000 que não se dobraram a Baal. E sabe, querido, muitas vezes a gente acha que a gente está sendo até muito bom. E Deus diz para nós: não. O reino de Deus é de Deus. E sabe, queridos, quando eu não me posiciono no lugar, naquilo que Deus quer para eu fazer, Ele levanta outro que vai fazer por mim. Mas a obra é de Deus. Então eu digo para você: não deixe que Deus levante outro no seu lugar, para esse reino. Não desista do teu chamado. Não desista do teu ministério. Deus te chamou para quê? Para que área que você se sente inclinado a ser usado por Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Não deixe que Deus levante outro para fazer aquilo que eu e você é para fazermos. Deixa Deus te usar. Amém? Quantos aqui recebem essa palavra? Toma posse disso.